Queridos irmãos, hoje, quarto domingo do Advento, neste ano litúrgico que estamos começando, a Igreja nos apresenta a cena da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, que nós contemplamos no segundo mistério gozoso do Santo Rosário. Se nós fôssemos seguir a sequência da novena de Natal, tal como aparece na liturgia, hoje nós leríamos a Anunciação a São Zacarias, quando São Gabriel aparece a São Zacarias no templo para fazer-lhe conhecer que ele será pai do precursor de São João Batista. Bom, nós interrompemos pela liturgia aquela sequência justamente para celebrarmos o quarto domingo do Advento. E aqui nós contemplamos essa cena tão impressionante. Há quase 2 anos atrás eu estive aqui nessa região, onde, segundo a tradição, morava São Zacarias, na cidade de Ain Karim. E aconteceu um episódio muito interessante em relação a isso, porque eu tinha perdido meu cachecol, era janeiro, estava um frio tremendo, eu precisei comprar um cachecol com um árabe, né? E os árabes gostam muito de vender coisas. Então ficou aquela briga, ele querendo me vender não sei o quê, eu não querendo, queria só o cachecol, e ele queria me dar um terço, queria me vender mais outra coisa, um chapéu, porque eu sou careca, e mais não sei o quê. E o que acontece é que eu acabei me perdendo do grupo, me perdi. O pessoal subiu, foi embora, e eu não sabia onde estava ninguém. Aí fui atrás do ônibus, o ônibus não estava mais no lugar, eu falei, meu Deus, e agora? Me perdi em Israel. Bom, eu pedi informações e me indicaram que todos subiam lá para a casa de São Zacarias. Como eu estava atrasado, subi. Né? Uma subida um pouco pesada, com umas escadas grandes, né? Ou seja, com esse meu porte físico favorecido, eu cheguei lá esbaforido, né? Quando cheguei lá em cima, que já não tinha mais fôlego nenhum, imediatamente me veio esse versículo à cabeça. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Eu falei, está aqui. Está explicado, né? Apressadamente. O que é apressadamente? O que é subir uma montanha apressadamente? O que custou para ela subir, vir de maneira célere, rápida, para visitar Santa Isabel, depois da anunciação de São Gabriel? Ela sobe porque, de um lado, Santa Isabel podia entender o mistério que estava acontecendo com ela. Sobe porque as palavras do anjo lhe insinuam, de alguma maneira, que esta era a vontade de Deus. Sobe porque, sabendo da idade avançada de Isabel, e no final do trecho da Anunciação de São Zacarias, o evangelista diz que ela ocultou a sua gravidez, justamente por causa da sua idade avançada, como que dizendo que Deus quis visitá-la na velhice, como se for uma jovem. Ela sobe para lhe prestar serviços, para lhe ajudar, para, de algum modo, servi-la como uma irmã a mais. Diz o texto que ela entra na casa de Zacarias
e cumprimenta Isabel. Possivelmente o cumprimento é shalom, como fazem os judeus, não é? E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, algo extraordinário acontece. O bebê, São João Batista de 6 meses, pula dentro do seu ventre e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Os padres da igreja entendem que aqui se cumpre aquilo que se diz na Anunciação a São Zacarias, quando o anjo lhe fala que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, é como se as duas cenas estivessem de algum modo em paralelo. E ela dá um grande grito, dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É muito interessante essa afirmação, porque se de um lado o Espírito Santo, de quem Santa Isabel estava cheia, não hesita em bendizer primeiro Maria e depois Cristo, bendita és tu entre as mulheres, e depois, bendito é o fruto do teu ventre. De outro lado, este modo de dizer é como se o que Isabel estivesse dizendo a Maria é o seguinte: tu és bendita, mais do que todas as mulheres da terra, mas mais bendito ainda do que tu é o fruto do teu ventre. E assim, o que nós vemos é que a afirmação, a exclamação de Santa Isabel não é outra coisa senão uma profissão de fé na divindade de Jesus Cristo. E ela diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Se as duas falassem em hebraico, Santa Isabel estaria dizendo: como posso merecer que a mãe do meu Adonai me venha visitar? Era a palavra com a qual se mencionava Deus, se dirigia, digamos assim, à pessoa de Deus. Os judeus não pronunciavam o nome de Yahvé, chamavam-no sempre de Adonai. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Como se o precursor, como se São João Batista, não se contivesse. E ainda desde o ventre materno começasse a cumprir a sua missão e apontasse o Messias. Bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurada aquela que creu, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É interessante que Santa Isabel não diz que bem-aventurada é a Santíssima Virgem por ter concebido o Verbo no seu ventre, mas diz: bem-aventurada aquela que creu. Ou seja, ela é mais bem-aventurada pela fé do que propriamente pela gestação física. É muito interessante isso. Já voltaremos aqui. Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus nos apresenta algo maravilhoso. É o diálogo entre o Pai e o Filho no instante da encarnação. É como se o autor penetrasse naquele momento e nos descrevesse o que estavam conversando o Pai e o Filho no momento em que o Verbo se encarnou. Diz: ao entrar no mundo, Cristo afirma: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo.
Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Ou seja, o que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo é que o filho disse ao pai: todas as vítimas que te foram oferecidas no Velho Testamento, em expiação pelo pecado, não foram dignas de ti. Tu não quiseste, tu não aceitaste. Em outras palavras, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que, assim como no Velho Testamento, o homem entendia que ele não se podia salvar, e que para ser salvo, ele precisava, de alguma maneira, vicarizar-se numa vítima. A palavra vicários significa substituto. Ele precisava ser substituído por uma vítima, e por isso, já no Velho Testamento, toda a liturgia judaica girava em torno do sacrifício, né? Então, o homem não podia se matar, isso não é agradável a Deus. Mas pelo pecado ele merecia morrer. Então o que ele fazia? Ao invés de se matar, ele oferece uma vítima. Ele sacrifica uma vítima. Um cordeiro, um bezerro e assim por diante. Aquela vítima era, por assim dizer, um substituto, um vigário do próprio pecador. Ora, ele diz: tu não quiseste vítimas. Tu não quiseste vítimas. Ou seja, estas vítimas que te foram apresentadas no Velho Testamento, elas não foram suficientes. Elas não eram capazes de apagar o pecado de ninguém. Elas apenas eram uma representação, uma prefiguração de outro sacrifício, de outra oferta, de outro holocausto, de outra oblação. Tu não quiseste, Pai, vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Formaste-me um corpo. Para mim, que sou o Filho eterno, o Verbo eterno, formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. Eis que venho. Ecce venio, se diz em latim. Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ou seja, o que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo é que Deus Filho disse a Deus Pai: porque o homem não pode se salvar? Porque estes sacrifícios têm apenas um valor simbólico. Então, eu vou. Eu me apresento. Eu vou me fazer homem. Por isso, formaste-me um corpo. Este corpo, esta humanidade que me formaste, é o instrumento do meu sacerdócio, é o instrumento do meu sacrifício, é o instrumento da minha oblação. Nós, frequentemente, não percebemos isso. A ligação que o Natal tem com a paixão. Nós não captamos essa ligação. Quando chegamos diante do presépio, frequentemente nós apenas nos entretemos com o fato de que Deus se fez homem, pegamos aquele bebê nos braços e nos encantamos. Mas nós precisamos olhar para aquelas mãozinhas e entender que elas serão crucificadas, elas serão transpassadas por cravos. Nós precisamos olhar para aqueles pezinhos e entender que eles serão, um dia, cravados na cruz. Nós precisamos olhar para aquela face tão beijada por Nossa Senhora, por São José, e entender que essa face será um dia escarrada, será um dia torturada,
este corpo tão tenro, um dia será objeto dos piores tormentos. Por quê? Como nós dizemos no credo, no símbolo niceno-constantinopolitano, propter nos omnes et propter nostrum salutem. Ele se encarnou por nós homens e pela nossa salvação. Ele se encarnou por nós homens e pela nossa salvação. Deus Filho assumiu um corpo para poder sofrer por nós. Um corpo para cumprir a vontade de Deus. Isso é muito bonito. O autor da carta aos Hebreus, tomando o texto da Escritura do Velho Testamento, diz: por isso no livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ou seja, São Paulo diz na carta aos Romanos: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ele não. Nele não há pecado, nele não há mácula, nele não há nenhum tipo de defeito. Ele vem para obedecer em nosso lugar. Ele vem para glorificar ao Pai com a sua existência. Jesus Cristo, homem, a humanidade santíssima de Nosso Senhor, é o culto perfeito a Deus. Tanto pelo que ele sofreu, quanto pelo que ele realizou, por aquilo que ele fez. Ele inteiro, Jesus, ele é bendito, bendito. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nele não há nenhum tipo de deficiência. Ele apresenta ao Pai o culto perfeito. A vida dele é um ato contínuo de adoração, de louvor, de glorificação. Ele é o único em que o Pai encontra o seu agrado, como Deus mesmo diz no momento em que ele é batizado. Ele é aquele no qual estão as complacências do Pai, porque ele é a perfeição mesma. Ele se apresenta ao Pai como o verdadeiro sacerdote, aquele que em nosso nome apresenta verdadeiramente a vontade santificada. Isso é muito importante nós entendermos, porque a essência do cristianismo não está em nós, está em Cristo. O que nos salva não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus fez. E o que Jesus fez nesses dois sentidos. No sentido daquilo que ele fez em agrado de Deus Pai, em todas as suas ações, cumpridas com o máximo da graça da santidade, e aquilo que fizeram com ele e que ele aceitou como vítima em nosso lugar. Aquilo que ele sofreu desde o primeiro instante da sua encarnação. No Te Deum, há um versículo. O Te Deum é o hino de ação de graças que os sacerdotes rezam no ofício divino nos dias de festa, no final do ofício de leituras, que tradicionalmente teria sido composto por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, no dia do batismo de Santo Agostinho, em que os dois iam, como que dizendo os versículos um depois do outro, espontaneamente, e alguém, um taquígrafo, teria escrito. Enfim, são coisas piedosas da tradição, mas ali, nesse hino, se diz algo que sempre me chocou muito. Em determinado momento em que a igreja canta a Cristo: non horruisti virginis uterum. Não tiveste horror do útero da Virgem. É uma afirmação muito forte. Por quê? Porque se nós entendemos que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus como Pai e o Espírito Santo,
É Espírito perfeitíssimo, no qual não há nenhum tipo de mistura. Se nós entendemos quem Ele é, e nós percebermos que Ele deu um mergulho para entrar nas vísceras de uma mulher e misturar-se com a nossa matéria, o infinito se comprimiu nas dimensões microscópicas de um feto para ser sustentado pela substância de uma mulher. Desde o instante da encarnação nós perceberemos o ato de esvaziamento que São Paulo chama com essa palavra na carta aos Filipenses, kenosis, que significa aniquilamento. Ele se aniquilou. O tudo se fez um quase nada. Ele deu um mergulho com a intenção de, tendo um corpo, usá-lo como instrumento da nossa redenção. Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Eu vim para fazer a tua vontade. E diz o autor da carta aos Hebreus, com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados. É impressionante isso, ou seja, a alma do sacrifício de Cristo é a sua vontade. A sua vontade expiatória, a sua vontade propiciatória, ou seja, o seu desejo de entrega. É o seu desejo sacerdotal de imolação, de apresentar-se como nosso substituto, para nos dar misericórdia. Em latim há uma palavra muito difícil de traduzir, que é a palavra suscipe. Antigamente o sacerdote, no começo do ofertório, tomava a patena com a hóstia e dizia, suscipe sante pater, recebei, Pai Santo. Era muito comum antigamente a gente ver alguns santinhos de uma mão assim, apresentando uma patena, só com essa palavra, suscipe, recebei. Este suscipe de Cristo é a alma do seu sacerdócio. É o seu desejo de entrega. E é esta vontade que nos santifica. Ou seja, o que produz a nossa redenção é a vontade oblativa de Cristo ao Pai, que assume essa oferenda do seu próprio corpo, desde o instante da sua encarnação, com um sacrifício apresentado em homenagem a Deus, em expiação pelos nossos pecados. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Portanto, queridos irmãos, às portas do Natal, nós precisamos prescrutar essa vontade salvadora de Jesus Cristo, e entendermos quanto amor Ele nos tem, quanto desejo de nos redimir. A que ponto chegou Deus por nos amar? Tão excessivos eram os seus desejos de nos trazer salvação, que Ele se encarnou. Ele assumiu nossa natureza humana com todas as incomodidades intrínsecas à nossa condição, a fim de poder, sobre o seu corpo, dizer, suscipe, recebei, ó Pai, esta oblação, este sacrifício da minha vida, em homenagem a vós,
e em redenção das vossas criaturas. O quanto Jesus Cristo nos ama, a ponto de se fazer homem por nós. Como é que nós temos acesso a isso? Nós temos acesso a isso pela fé. É quando pela fé nós olhamos para aquele menino em Belém e nós percebemos quem ele é. O Deus encarnado, nosso Salvador, o nosso Redentor, que se está apresentando ao Pai em nosso lugar e dizendo: eis que venho, eis que venho. Súxipe, receber, ó Pai, o meu sacrifício, a minha entrega, a minha imolação. O Natal, queridos, não é a celebração do aniversário de Jesus. Que o aniversário é a recordação de algo que aconteceu no passado. E a vontade oblativa de Jesus Cristo é eterna. Nós mergulhamos no mistério desta sua vontade sacrificial. Nós penetramos na essência desta sua vontade salvadora, que o fez encarnar-se para ser vítima vicária, vítima substitutiva, para agradar ao Pai em nosso lugar e para remover o pecado que desagrada ao Pai em nós. Por isso, bem-aventurada é aquela que creu, é aquela que acreditou, porque quando nós cremos nisso, pela fé, nós somos justificados, nós somos acoplados, nós somos conectados no sacrifício de Jesus Cristo. Pela fé, nós nos tornamos, por assim dizer, unos com Jesus nessa sua oblação, e nós podemos participar dos seus benefícios. Portanto, celebremos o Natal com fé, o nascimento de Cristo com fé, preparemos-nos com fé, entendendo quem Ele é, entendendo a alma da sua entrega, entendendo que tudo isso custou o esvaziamento de um Deus. De algum modo Ele colocou o nosso bem-estar à frente do seu próprio bem-estar. E por isso diz São Paulo, Ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a condição de um escravo. Que nós, diante desse mistério tão sublime da encarnação, possamos, queridos irmãos, dobrar os nossos joelhos. Na noite de Natal nós faremos isso. Quando nós, no credo, dissermos et incarnatus est de Spiritus Santo ex Maria Virgine, et homo factus est, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Por quê? Diante de um mistério tão grande como esse, quando nós penetramos nele um pouquinho pela fé, o nosso coração se prostra. Que coisa tão grandiosa é a fé cristã, que nos mostra um Deus que não nos tratou com asepsia, mas que se esvaziou a ponto de descer e assumir a nossa condição para nos redimir, para obedecer em nosso lugar e para sanar as nossas desobediências. Que isso nos faça também não termos nenhum tipo de economia, nenhum tipo de asepsia, nem em relação a Deus, nem em relação aos nossos irmãos. Que nós nos entreguemos inteiramente, que nós mergulhemos totalmente, dia após dia, numa entrega sem limites, para em Jesus Cristo
agradar ao Pai e reparar tudo aquilo que o pecado causou de mal e de destruição nas nossas existências.